Olá, eu sou a Micaele e nós vamos para mais uma aula sobre a história da educação. O material já está lá no Classroom e eu vou postar aqui para vocês, compartilhar com vocês o slide sobre a história da educação. Bom, a história da educação do Brasil, ela começa lá bem em 1549. Ela se confunde um pouco com a chegada dos portugueses ao Brasil, mas de fato ela só começou em 1549, quando os jesuítas, pela Companhia de Jesus, começou a ensinar os indígenas. Então, eles sentavam com os índios e ensinavam a ler e a escrever e catequizavam os índios na religião católica. De 1760 a 1808, o Marquês de Pombal acabou com essa questão do ensino jesuíta. Ele aproveitou o ensino para favorecer a coroa. Então, só quem podia ter o ensino eram as pessoas que estavam ali na coroa, né? Os filhos dos marqueses, das realezas que estavam ali. Em 1888, chegou a família real ao Brasil e organizou mais ainda o ensino, criando as academias. A Academia Militar, a Academia de Direito e Medicina, criaram a biblioteca e criaram o Jardim Botânico. Então, a educação, ela começa aí, mas só para aqueles que tinham poder aquisitivo maior e que estavam ali no meio do império, no meio da coroa. Foi em 1889, com a saída da família real do Brasil, em que houve a proclamação da República e 2 anos depois, a Constituição da República dos Estados Brasileiros, que tinha um texto relacionado à educação, que o ensino era para todos, não somente para a realeza. E em 1930, depois de muitos anos da época do colonialismo, e que ainda tinha a Constituição como a direção do Brasil, Getúlio Vargas entrou como presidente não eleito e organizou a educação, o ensino, criando o Ministério da Educação e Saúde, que naquela época a saúde e o Ministério da Educação eram juntos. E um ano depois, foi criado o decreto sancionando, promulgando o ensino para todos. Então, o ensino ele seria divulgado para todos. E em 1934, foi revisada essa Constituição e aí foi criada a terceira Constituição brasileira. E em 1937, ali veio Francisco Campos e deu poder para o presidente governar sobre o legislativo e o judiciário, e ele criou os partidos políticos. E isso houve uma grande comoção, principalmente dos estudantes. Então, foi criada nessa época a União Nacional dos Estudantes, que lutava pelos direitos das pessoas que queriam o ensino para todos. Então, eles vieram revolucionar, procurar os seus direitos, e nessa época foi regulamentado o ensino tecnicista, porque o Estado ele entendia que o ensino ele tinha que ser propagado, mas eles também precisariam ser beneficiados. Então, o ensino técnico começou a vigorar ali para as classes mais pobres, para que elas tivessem um ofício e para que o Estado fosse retribuído com a mão de obra. Então, em 1945, Getúlio Vargas ele foi deposto, foi tirado do poder e começou a nova república. Um ano depois, em 1946, foi estabelecida a obrigatoriedade do ensino primário. Então, não havia ensino primário. Nessa época, houve, né, estabelecido que era o dever do Estado a educação para todas as crianças, desde as séries menores. Em 1948, não foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas ela foi estabelecida como um pré-projeto. Eles fizeram um pré-projeto da LDB para iniciar as diretrizes, né, e bases relacionadas à educação. E foi em 1951 que Piaget colocou as suas ideias, né, relacionadas à educação e ao ensino infantil e começou a pensar sobre escola-classe e escola-parque, porque Anísio Teixeira espalhou isso lá na Bahia e foi estendida a todo o país esse conceito de escola-classe e escola-parque, que tinha como objetivo o ensino infantil, né, a educação infantil até a universitária. E em 1953 houve a divisão entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Então foi criado o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Já em 1954 a 1956, morreu Getúlio Vargas por suicídio, segundo a história, e JK assumiu o poder ali organizando Brasília. E a rede pública de ensino privado começou a nascer. Por quê? Porque um movimento de pessoas adeptos ao ensino público e ao privado, eles convergiram, eles não se entenderam. Então, o ensino público ele era muito defendido, porque era educação para todos. Mas o ensino privado começou a surgir porque tinham pessoas que defendiam o ensino privado porque diziam que era
era melhor para que a população escolhesse qual ensino que eles queriam, se o ensino público ou se o ensino privado, se o ensino pelo Estado ou se o ensino pelos empresários. E aí começou a ter essa divisão. E foi em 1961 que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi estabelecida. Então, ela já tinha um pré-projeto, ela foi estabelecida e ali tinha toda a cadeia do ensino, desde a educação básica até o ensino superior, o ensino das universidades, porque nessa época eles queriam também que o ensino técnico fosse para frente. Mas quem colocou o ensino técnico para vigorar foi Getúlio Vargas na época da ditadura, porque os militares queriam que as pessoas retribuíssem, né, algo a mais para o país. Não só o país dá educação para eles, mas eles também retribuírem em mão de obra. E nessa época de 1961, ali por volta de 1962, houve um movimento de Pernambuco, em que o ensino foi bastante propagado nesse lugar, e as ideias de Paulo Freire, ideias de uma educação libertadora, foram apontadas. Mas ele foi muito perseguido por conta disso, e foi através dele que criou-se o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização. Então, a alfabetização era para todos, independente da idade. E por ele pensar assim, ele foi perseguido, né? E esteve em regime de privação de ideias, né? E a gente percebe que muitas coisas do Paulo Freire é utilizada na educação e foram utilizadas naquela época também e que fizeram a diferença para a educação. E hoje, atualmente, de 1985 a 1999, foi criada a Constituição de 1988, que tem os seus artigos lá 205, 206, 208, o 207 também, mas o 207 fala mais sobre a questão financeira, sobre o plano, né? E a gente não vai abordar muito essa questão. Então, vamos abordar mais esses artigos, o 214, que justamente fala sobre o direito de todos e o dever do Estado em promover a educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a gente vai falar sobre os artigos 3, 4, 5 e 6, que vocês vão perceber que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela tem textos muito parecidos com o texto da Constituição. Então, elas são bem arraigadas, né? São juntas. Então, o pluralismo de ideias fala na LDB, fala na Constituição, a igualdade da educação, a educação permanente para todos, fala na Constituição, fala na LDB. E, nesse período também, houve a criação das bases nacionais curriculares comum, que é aquele documento que vem descrevendo tudo que é comum entre as escolas, tudo que é de currículo de ensino, que todos precisam saber. E tem o currículo diversificado também, que vai depender de uma escola para outra. E as DCNs, que é as diretrizes curriculares nacionais, que também vem regulamentando, vem organizando o ensino básico até o ensino superior, o ensino universitário. Lembrando que a educação básica, ela é estabelecida ali na Constituição, na BNCC principalmente, né, que tem a divisão entre ensino infantil, que é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, e que vai até o ensino superior. Então, elas são um leque bem abrangente da educação dentro dessas leis aqui que são básicas. Então, essa foi a nossa aula sobre a história da educação, e estudaremos mais aprofundado sobre cada um desses pontos, a Constituição, a LDB, a BNCC e as DCNs. Então, gente, até a próxima.